Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Provérbios 29:18. Devemos conceber e viver sonhos. Sem profecia, o povo se desvia. Sem profecia, ou seja, sem visão, não há esperança no amanhã. A galinha deve chocar o ovo para que o pintinho consiga quebrar a casca. Devemos conceber os sonhos e as visões de Deus, para que esse sonho e essa visão rompam a casca e deem a luz na realidade física. Que sonhos você tem? É um sonho carnal ou um sonho que provém de Deus? É importante separar isso, porque mesmo os sonhos de lascívia se manifestam na terceira dimensão física. Existe uma grande diferença entre o desejo carnal e um sonho saudável. O sonho se distingue pela esperança no amanhã e não se relaciona com a injustiça e o pecado. Em contrapartida, o desejo carnal sempre mantém relação com a ilegalidade e o pecado. Existe uma razão pelo qual Moisés fracassou em seu plano para salvar seu povo quando era jovem. Seu fracasso se deu ao fato de que ele sonhou segundo seu próprio critério. Por mais que um sonho seja bom ou agradável, se ele não provém de Deus, não é mais que uma ambição humana. Abraão e José superaram a dificuldade porque sonharam juntamente com Deus. Existe um sonho que provém de Deus, que recebemos por meio da comunhão com Ele. Deus nos faz sonhar por intermédio da Bíblia, do Espírito Santo, da pregação ou em um momento de oração. O sonho de Deus é imenso em comparação com o sonho do homem. Moisés sonhou com a libertação de seu povo. No entanto, Deus sonhou com a exaltação de Israel entre as nações, como uma nação sacerdotal. Deus disse a Moisés: "Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa." Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Êxodo 19:6. Assim, o sonho de Deus é maior e mais amplo. É por essa razão que devemos sonhar os sonhos ilimitados de Deus e devemos agarrar-nos a esse sonho por toda a vida, como José fez. É aí que o sonho de Deus nos faz superar qualquer tipo de circunstâncias e obstáculos. O sonho que provém de Deus pertence à quarta dimensão. É o sonho que domina e se manifesta na terceira dimensão. Eu o convido agora a avaliar o sonho que você guarda em sua quarta dimensão e modificar seu sonho da seguinte forma. Primeiramente, espere coisas grandes e ocultas. O sonho que provém de Deus pertence à quarta dimensão. É o sonho que domina e se manifesta na terceira dimensão. Eu o convido a avaliar o sonho que você guarda em sua quarta dimensão e o modificar seu sonho da seguinte forma. Espere coisas grandes e ocultas de Deus. Sonhe com coisas grandes e ocultas que Deus tem preparado para você. Não sonhe que seu caminho é como estar à beira de um abismo. Espere no sonho de Deus. Existem momentos em que nos encontramos à beira de um abismo e parece que é impossível sair do problema com nossas próprias forças. Mas a Bíblia afirma que nada é impossível para Deus. Deus nos diz que há esperança quando pensamos que tudo é desesperança. Deus opera coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Nosso dever é crer, confiar e seguir Deus incondicionalmente, pois essa é a atitude que agrada a Deus. É por isso que devemos esperar e sonhar com um grande milagre por parte de Deus. Foi no final do ano de 1965, enquanto esperava um voo de regresso no aeroporto do Rio de Janeiro, no Brasil, logo depois de ter dirigido uma cruzada nesse país, que um homem com o uniforme da polícia se aproximou de mim e pediu meu passaporte. Pensei que se tratava de um controle policial, mas aquele policial desapareceu com o meu passaporte. Não podia acreditar. Não tinha nenhum conhecido no Brasil. E nessa época era impossível encontrar um oriental,
muito menos um coreano. Os minutos estavam contados, e depois de tudo que aconteceu, não pude embarcar no avião. Tampouco tinha dinheiro para dirigir-me a algum outro lugar. De repente caí de joelhos e comecei a orar, com lágrimas nos olhos. Deus, olha para mim, o que devo fazer agora? Acaso não prometeste que para os que amam a Deus e foram chamados conforme teu propósito, todas as coisas concorrem para o bem? Eu te amo, e segundo o teu propósito vim ao Rio de Janeiro para pregar a tua palavra. Só o Senhor conhece minha aflição. Pai, creio em tua promessa, que todas as coisas contribuem para o meu bem. Senhor, fica comigo. Não podia fazer outra coisa além de orar. Continuei orando, quando um cavalheiro se aproximou do local onde eu estava e me disse: O senhor não é o pastor Chu? Jamais imaginei que alguém se aproximasse de mim para oferecer ajuda e olhei ao meu redor. Estava certo de que era a voz de uma pessoa, então respondi: Sim, senhor, sou o pastor Yang Cho. O senhor me conhece? Claro que sim. Faz 10 anos, um amigo meu, Levis Richard, foi à Coreia do Sul como missionário e enviou-me um artigo de um jornal onde aparecia sua foto. Foi muito comovente ler o artigo, mas que incrível, que prazer vê-lo aqui. Nunca pensei que depois de 10 anos iria vê-lo e conhecê-lo só de olhar. Mas o que está fazendo aqui? Eu vim ao aeroporto para despedir-me de uma pessoa e de repente pensei que o senhor podia ser o pastor Cho. Repentinamente, lágrimas caíram de meus olhos. Era tão imensa a graça de Deus que não podia conter meu pranto. Deus havia respondido à minha oração, expliquei ao cavalheiro minha situação e ele me contou que isso era comum no Brasil, especialmente com relação a estrangeiros do terceiro mundo. Então, ele não lhe pediu dinheiro? Seguramente não teria levado o passaporte se tivesse dado um pouco de dinheiro. Mas de qualquer maneira, me alegro que esteja bem. Graças à ajuda dessa pessoa, pude regressar ao meu país sem inconvenientes. Se Deus não tivesse respondido à minha oração, não me atrevo a imaginar o que me teria sucedido. Deus é um Deus bom, resgata-nos do abismo. Este milagre produziu dentro de mim um amor e uma confiança mais profunda em relação a Deus. Você também pode experimentar o amor de Deus. O milagre não ocorreu porque eu era o pastor ou uma pessoa importante. Se você não esmorecer e continuar confiando em Deus, sem abandonar a fé, Deus fará coisas grandes e ocultas que você não conhece. Experimente o milagre por meio da fé. O Êxodo é um excelente exemplo para compreender quão grande e perfeito é o amor de Deus. Deus liberou o povo de Israel dos 430 anos da escravidão do Egito por meio da liderança de Moisés. Mas uma primeira muralha impedia o êxodo. O Mar Vermelho aguardava a chegada dos israelitas. Atrás, os soldados do exército de Faraó vinham com carros dispostos a matá-los. Era uma situação em que não havia nenhuma opção. Adiante, um grande mar. Atrás, todo um exército armado. Entre o povo se levantavam vozes de murmuração. O povo de Israel clamava, dizendo que não restava outra coisa senão morrer. E todos começaram a murmurar contra Moisés. Foi nesse momento que Deus disse a Moisés: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Erga a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão. Deus não havia abandonado o seu povo. Quem pensou que o povo cruzaria o Mar Vermelho? O próprio povo não imaginava isso, tampouco o faraó. Deus tem coisas grandes e ocultas preparadas que com sabedoria humana é impossível discernir. O Mar Vermelho se dividiu em dois quando Moisés ergueu a vara sobre ele. O povo de Israel se arrependeu de ter ofendido a Deus, voltou a agarrar suas mãos de poder e conseguiu cruzar o mar com êxito. No afã de alcançar seus escravos, os egípcios também tentaram atravessá-lo. Mas algo incrível aconteceu. As águas se fecharam sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavalos. O mar acabou arrasando a vida de todo o exército egípcio. A divisão do Mar Vermelho não foi um fenômeno natural. Por meio dele,
Deus mostrou a seu povo aquelas grandes coisas e ocultas que tinha preparado para ele. Deus não muda e está conosco hoje, sustentando-nos com sua mão de poder. 1 aos Coríntios 2,9 diz: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Sonhe e tenha esperança e creia que o amor e a bênção que Deus preparou para cada um de nós são maravilhosos. Algo grandioso acontecerá em sua vida. Deus criou o homem no último dia da criação, como coroa da criação. Criou primeiro todas as coisas e depois Adão e Eva, a quem outorgou o poder de dominar e subjugar a terra. Note que primeiro Deus criou todo o necessário para que o homem, pelo amor de Deus, habitasse a terra. O mesmo Deus que preparou a criação para Adão e Eva pudessem habitar a terra, preparou nossa vida para que em Cristo Jesus experimentemos o novo nascimento. Deus predestinou nossa salvação antes da criação do mundo. Não que tenhamos pecado por acaso, e por acaso se abriu um caminho para a nossa salvação. A cruz de Jesus Cristo era um evento pré-determinado para redimir nossos pecados. Gênesis 3,15 diz: Porém inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esta palavra implicava muitos eventos que ocorreriam no futuro. É importante saber que a cruz de Jesus não foi uma casualidade, mas sim um plano pré-determinado. O Senhor veio à terra em carne, nasceu do ventre da Virgem Maria, o que indica que Jesus, semente da mulher, iria converter-se no inimigo do diabo. Ou seja, Deus havia antecipado o plano da salvação por meio de Jesus Cristo, antes do momento da queda de Adão e Eva. 600 anos antes de Cristo, o profeta Isaías profetizou que Cristo morreria crucificado. Isaías 53, 4 e 5 diz: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Esta passagem da Bíblia nos revela quão determinado estava o plano da salvação, a razão pela qual podemos ser salvos, por meio da fé em Jesus Cristo, deve-se ao fato de que o Senhor preparou o caminho para a salvação. Foi-nos revelado o segredo de que, por meio da fé em Jesus Cristo, recebemos o perdão dos pecados, justificação e salvação. O amor e o poder de Deus são tremendos. É impossível entender a obra de Deus com o intelecto sensorial, porque Deus supera o intelecto. Portanto, devemos crer no que Deus nos preparou. Não devemos cambalear em nenhuma circunstância, mas sim crer que Deus predeterminou tudo. A solução não se encontra em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Recorde o que a Bíblia diz em Jeremias 33, 2 e 3. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Creia na promessa da palavra e tenha esperança. Temos a bênção de ser pessoas que veremos coisas grandes e ocultas de Deus. Aleluia! O que devemos sonhar? Devemos sonhar coisas grandes e ocultas. Não devemos sonhar que a escuridão arrasará nossa vida, mas sim devemos crer em coisas grandes e ocultas. Devemos sonhar com coisas positivas e otimistas, com esperança. E Deus operará coisas grandes e ocultas a nosso favor. Deus operará milagres inimagináveis. Temos de abrir a boca para que Deus encha de milagres. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ouça agora este testemunho. Esta é a história de uma mulher negra que vivia junto com seu filho nos Estados Unidos. Assim que se divorciou do marido, essa mulher mal conseguia sobreviver. No entanto, seu filho insistia dizendo: Mamãe, compre o gato para mim, compre. O problema é que a mãe não tinha dinheiro suficiente para comprar um gato, e as palavras do filho feriram seu coração.
Todos os meus amigos têm cães e gatos. Por que não me compram um gato, hein? Carinhosamente a mulher disse ao filho: Filho, vamos orar ao nosso Deus bondoso, pai. Está bem? Deus lhe proverá um gato. Ela tomou a mão do filho e começou a orar. Pai, tu conheces nossa situação. Dá-nos um gato. Não temos dinheiro suficiente para comprar um gato. Deus Pai, suplico-te de todo o meu coração. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém. Assim que terminara a oração, o filho perguntou: Deus nos dará mesmo um gato? Sim, querido. Nada é impossível para Deus. Um gato não será nada difícil para ele. Esperemos o gato e continuemos orando. Deus ouve nossas orações. Esperemos e sonhamos. A mulher continuou orando junto com o filho. Era de tarde e o sol ardia. A mulher tecia no jardim enquanto o menino brincava com um aviãozinho de papel. De repente, algo extraordinário aconteceu. Tratava-se de um vulto escuro que caiu no jardim de sua casa. Era nada menos que um gato. Tanto a mulher como seu filho ficaram petrificados. Um gato havia caído do céu. Eles começaram a pular e a soltar gritos de júbilo. Deus havia respondido à sua oração. Esse relato foi difundido em todo o país por meio dos jornais e da televisão, em um artigo que se intitulava Um Gato Caído do Céu. Dias depois, alguém veio vê-los e disse que era dono do gato. Era incrível. Por acaso ele era o dono do gato caído do céu? Seu argumento: era um vizinho que vivia a 800 metros deles e não via seu gato desde que este tinha subido em cima de uma árvore. Sua explicação era que, por mais que tivesse tentado, não pudera fazê-lo descer. No final, quando o vizinho resolveu inclinar a árvore para alcançar o gato, não conseguiu segurá-la e soltou-a. Como consequência, o gato voou e caiu a 800 metros no jardim da casa dessa mulher negra. E o homem continuou insistindo em que devolvessem o gato. No entanto, nem a mulher nem seu filho quiseram devolvê-lo. Disseram que se tratava de um presente de Deus. No fim, o caso foi levado a juiz. Agentes profissionais do tribunal realizaram um estudo do caso. Puseram um gato artificial naquela árvore da qual, insistiu o vizinho, o gato voara. No entanto, o gato não voara por mais de 20 ou 30 metros. A conclusão a que chegaram os agentes foi que o gato não poderia voar os 800 metros. A sentença do tribunal foi: esse gato é um presente de Deus. É uma história pouco comum, mas Deus é um Deus que torna essas coisas possíveis. Sonhe com algo inimaginável. Os grandes e os pequenos sonhos formarão sua vida. Deus quer que esperemos e sonhemos com grandes milagres. É aí que esses sonhos se convertem em nossos sonhos. Devemos ter a convicção de que Deus preparou algo maravilhoso para a nossa vida. Devemos sonhar que Deus revelará coisas grandes e ocultas. Ore e não esmoreça. Projete algo claro em seu coração. Escreva-o em uma folha de papel. Ore até receber uma meta clara e ter convicção. Avalie sua meta à luz da palavra de Deus. Qual é seu sonho? Convido-o a escrever seu sonho em um papel. Leia-o e leia-o todos os dias, pois verá como seu sonho se faz realidade. É muito importante que possa visualizar a realidade do sonho como uma realidade já estabelecida, pois isso será de fato o que obterá. Espere e creia que seu sonho já é uma realidade palpável. Em certa ocasião, dirigi uma conferência sobre crescimento da igreja na Austrália. A atitude dos pastores australianos era negativa, ainda que garantisse que o crescimento da igreja era possível, mas na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, e não na Austrália. Seu argumento era que os australianos não iam à igreja porque amavam o esporte e o tempo livre. No último dia da conferência, dei uma sugestão. Preparem um lápis e um papel e escrevam a meta da igreja, a ser alcançada no final de 2 anos. Escrevam o número de pessoas da congregação que desejam ter nesse tempo. Todos começaram a escrever seus sonhos.
50 membros mais em 2 anos. 100 membros, 300, 500 membros, enfim, o número era bastante variado. Continuei. Colhem essa folha no escritório de sua igreja. Cada um observe, ore e visualize a realização desse sonho. O Espírito Santo operará um grande milagre. Após 2 anos, visitei novamente a Austrália. Nessa ocasião, o presidente das Assembleias de Deus nesse país, com lágrimas em seus olhos, disse-me: Pastor, fazia 10 anos que minha igreja não crescia, mas sonhei, orei e alcançamos 100% de crescimento nesses 2 anos. Não só a minha igreja, mas todas as igrejas da Austrália estão crescendo. Era um testemunho vivo de alguém que se atreveu a sonhar e a orar. Graças ao princípio da visualização, uma das igrejas da Austrália cresceu, a ponto de que o número de membros chegou a milhares. Sonho em implantar no mínimo 500 igrejas em toda a Coreia do Sul. Visualizo de dia e de noite, porque sei que tenho uma meta e um plano específico a alcançar. Também tenho o sonho de dirigir cruzadas de multidões em todo o mundo. É um desejo de pregar o evangelho a todas as nações do mundo. Eu me levanto, eu me deito e vivo com o sonho. A visualização do sonho produz fé e a obra do Espírito Santo. Devemos conceber o sonho de Deus, porque o sonho de hoje se tornará a orientação que criará o futuro. Conheci um pastor chamado Cabré em uma viagem missionária na América do Sul. O pastor Cabré testemunhou-me as grandes obras que Deus estava fazendo em sua vida. Uma mulher tinha vindo receber oração junto com seu filho, que não tinha uma orelha. O pastor Cabré, visualizando o menino com uma formosa orelha, começou a orar com muito fervor. Depois de pouco tempo, uma espécie de nódulo começou a formar-se na parte onde o pastor impôs as mãos. Ele continuou orando para que Deus criasse uma formosa orelha. E ensinou a mãe do menino a dizer: olhe, que linda orelha você tem. O pastor disse a ela que acariciasse o menino, visualizando a orelha. Mas nada acontecia. O pastor voltou a orar pelo menino, visualizando uma formosa orelha. Quando abriu os olhos, não podia crer no que via. O tamanho do nódulo aumentara na forma de um leque. Era um milagre de Deus. O que você desenhar hoje na fé, com a ajuda do Espírito Santo, é o que obterá no dia de amanhã. A meta do sonho da 4ª dimensão deve ser específica, porque a realidade física da 3ª dimensão não é abstrata, mas uma dimensão específica. Estabeleça e visualize a meta. Você também deve orar até obter uma meta clara e determinada. O jejum serve para clarear nossa 4ª dimensão, ou seja, para definir mais especificamente nossos sonhos. É por meio do jejum que conseguimos abandonar o ego que diz: posso fazer tudo, e voltar-se para Deus a fim de ser transformados. A mudança da 4ª dimensão ocorre quando há uma mudança em nós mesmos e quando reconhecemos detalhadamente o sonho que Deus tem para nós. Portanto, desde que essa meta clara e específica seja revelada em sua vida por meio da oração. É preciso estabelecer metas mediante a cruz. Todo atleta, todo chefe de família, todo paciente tem uma meta a alcançar. É nosso dever sonhar esses sonhos a partir de uma perspectiva distinta. Devemos olhar para a cruz de Jesus Cristo e sonhar especificamente que fomos salvos da enfermidade do espírito, da alma e do corpo, assim como das circunstâncias. Não devemos deixar-nos influenciar pelo estado atual de nosso espírito, de nosso corpo e de nossa alma, nem pelas circunstâncias. E assim, aceitar o sonho de Cristo. Em 1 Pedro 2,24 encontramos: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Devemos aceitar o sonho de Cristo mediante a cruz. A desordem mental será sanada e veremos o poder de Deus. Devemos visualizar a bênção de Abraão
e a meta de nossos sonhos mediante a cruz. É preciso desfazer a desordem mental da maldição e da pobreza e aceitar a bênção e a prosperidade de Abraão que há em Cristo, pois é esse o sonho que Cristo tem para nós. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Devemos estabelecer metas mediante a cruz de Cristo. A meta final do cristão não se encontra neste mundo, mas se estende até o reino eterno. Em 2 Coríntios 5,1 diz: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Ponha seus olhos em Jesus, que levou a cruz sobre si, e sonhe. Nossa esperança não se limita ao que é terrestre, antes vai além dos céus. É preciso que você comece pelo pequeno. Assim como um bebê cresce na incubadora, desde que seu sonho vá crescendo. Caminhe junto ao Espírito Santo, seja fiel no pouco e supere as adversidades. Uma vez que tenha concebido um sonho mediante a cruz, você deve semeá-lo para depois colhê-lo. Apesar das circunstâncias, se você consegue semear a semente do sonho que concebeu com a ajuda do Espírito Santo, essa semente dará fruto, crescerá, vencerá e transformará a terceira dimensão. O sonho transformará a morte em vida, a escuridão em luz, a pobreza em riqueza. A mudança de vida se origina de uma mudança de sonho na quarta dimensão. Sonhe, semeie e realize seu sonho. Prepare-se para a realização do sonho. Todos desejam uma mudança na vida e a realização de seus sonhos, mas são poucos os que se preparam para isso. Para alcançar o sonho, é imprescindível a preparação. Se você tem um sonho, deve ter convicção de que o sonho será alcançado e agir como se já tivesse realizado. Daí a necessidade de preparação. Para aquele que não se prepara, seu sonho continuará sendo um sonho e será difícil alcançá-lo. O templo central da Igreja do Evangelho Pleno de Ioldo, utilizado hoje, é um templo que foi reconstruído e ampliado de dentro para fora. Ao ver que minha igreja apresentava um crescimento explosivo, fiz um plano de construção de um complexo ao redor de um templo central, o departamento de educação, 2 centros para as missões e um edifício para o jornal diário. Também senti que devia reconstruir o complexo do Monte da Oração, porque sabia que muita gente necessitava de ter uma comunhão mais íntima com Deus em um lugar isolado da cidade. Mas só contava com $2.000 no bolso. O custo aproximado da construção era de $2 milhões. Mas Deus proveu todos os recursos. Deus é meu capital. Lembre-se, a visão e a paixão precedem as finanças, porque Deus provê nossas necessidades. Existem prioridades na obra de Deus. Primeiro, devemos avaliar se algo é da vontade de Deus. Segundo, devemos estabelecer metas claras. Terceiro, necessitamos ter paixão para alcançar a meta. Quarto, temos de crer que Deus nos ajudará. Uma vez que tenha respeitado essas prioridades, é o momento de fazer contas na calculadora e pagar o preço. Em meu caso, sigo adiante crendo que Deus proverá os recursos. As circunstâncias e as adversidades nunca são um impedimento. Só caminho pela fé, porque Deus é quem cumpre sua palavra. Como pais, preparamos a roupa, os sapatos e o berço mesmo antes de o bebê nascer. O mesmo acontece com nossos sonhos. Uma vez que tenha concebido o sonho, você deve se preparar para as alternativas reais e saber que prosseguirá pelo poder do Espírito Santo, pois essa é a única forma de conceber um sonho. Um sonho não é algo que se cumpre, e sim algo que nasce. Prepare a cama onde o sonho recém-nascido possa descansar. Prepare-se. O sonho de Deus vai além de nosso entendimento. Ele quer que o Evangelho seja pregado em todo o mundo por meio da igreja.
Devemos trabalhar para alcançar o sonho de Deus. Deus é nosso capital maior. Deus não nos desapontará enquanto caminharmos em fé e confiarmos em seus recursos. Ore até alcançar o sonho. Gênesis 17 diz que Deus prometeu a Abrão um filho quando Abrão tinha 99 anos de idade. Abrão e Sarai não tinham filhos, mas Deus lhes disse que chamara as coisas que não são como se já fossem. Abrão tinha 99 anos e sua esposa 89. Já eram anciãos de idade e sem filhos. No entanto, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e o de Sarai para Sara, que significam pai de multidão e mãe de multidão. Eles não tinham filhos, mas para Deus os filhos já tinham vindo. O significado da frase que diz que Deus chama as coisas que não são como se fossem é que para Deus o tempo é presente. Portanto, para Deus, Isaac já havia nascido. Mas Deus ordenou que chamassem as coisas que não são como se fossem, porque o homem não conseguia ver com seus olhos físicos. O cristão deve chamar as coisas que não são como se já fossem e confessá-las. O Senhor Jesus disse: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhes sucederá. Isso significa que devemos visualizar, pensar e crer nas coisas que não são como se já fossem, e devemos crer que as recebemos, ainda que não sejam palpáveis neste momento. O Senhor Jesus disse: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. O que implica que devemos ter confissão de que o monte será arrancado e lançado ao mar antes de termos mencionado tais palavras. Outra coisa bem importante é orar com muito fervor. Então, até quando devemos orar? Devemos orar até que o Espírito Santo nos dê convicção do que é suficiente e do que não é e nos diga: agora basta. Isso é algo que você certamente já experimentou. Em minha experiência pessoal, quando oro pela primeira vez por algo novo, sinto que existe uma distância muito grande entre minha pessoa e a resposta. Mas quando insisto em oração, digo: Deus responde, responde. Sinto que a resposta se aproxima. De repente, um dia recebo a convicção de que minha oração foi respondida. É aí que começo a pensar, visualizar e confessar o que não é como se fosse. Existem muitas pessoas que vão ao monte da oração para receber saúde. Antes de chegar ao monte, a saúde parece algo muito distante. Mas depois de orar durante 1, 2 ou 3 dias, chega um momento em que a pessoa recebe a convicção que foi curada e confessa: fui curado, mas a saúde ainda não chegou. Lembre-se de que a figueira não secou no mesmo instante, mas um dia depois que Jesus a amaldiçoou. A convicção está presente, mas também a enfermidade. Não obstante, alguns dias depois de regressar no monte da oração, a enfermidade desaparece. Existe um lapso entre a convicção e o cumprimento. Por exemplo, pense na erva do campo. Se você arranca a erva, ela não seca no mesmo instante, pois ainda que já esteja morta, isso requer pouco mais de tempo. Da mesma forma, o que recebemos já existe, mas necessita de tempo para que se manifeste na realidade. Uma irmã de minha igreja não podia nem sequer subir as escadas, em virtude de um problema de coração. Os médicos a aconselharam a submeter-se a uma cirurgia. A artéria coronária estava obstruída, mas essa irmã decidiu dirigir-se ao monte da oração. Deus Pai, aqui está o dinheiro necessário para a operação. Eu o ofereço a ti. Quero que tu me operes diretamente. Sei que isso soa estranho para um incrédulo. Se a artéria está entupida, como alguém poderá salvar sua vida sem uma cirurgia? Contudo, enquanto ela orava, senti uma forte convicção do Espírito Santo, que ela dizia que tinha sido curada. Salte! Era a voz do Senhor. Todavia, um movimento brusco podia levar-lhe à morte. Mesmo assim,
Sua convicção levou a levantar-se e dar saltos. Estranhamente, não teve problemas respiratórios. De repente ouviu uma voz que dizia: quero que você suba ao cume de Elias e volte. O cume de Elias é o cume do Monte da Oração e é bastante difícil de subir, mesmo para uma pessoa normal, saudável. No entanto, a irmã não hesitou em subir ao cume de Elias e voltou sem problemas. Era um milagre de Deus. O segredo do milagre é crer e visualizar o que não é como se fosse. Diante de um pedido, devemos orar sem cessar, até que tenhamos recebido a convicção da resposta. Devemos orar com fervor, por mais que a meta nos pareça demasiado difícil de alcançar. O esposo e a esposa incrédula, o sonho quanto aos filhos, o trabalho, a enfermidade, são como uma grande montanha. Ore por aquela meta, visão e sonho que parecem inalcançáveis ante seus olhos, e não cesse de fazê-lo até que tenha recebido convicção de que seu pedido foi respondido. É preciso visualizar a realização de seu sonho e seja fiel no pouco. O herdeiro da indústria de aço de Carnegie chama-se Charles. Formado apenas na escola primária, começou a trabalhar na fábrica como um peão em todo tipo de trabalho. Apesar de sua posição não ser algo nobre, nunca perdeu o sonho e era fiel em tudo o que lhe encomendavam. Foi fiel pensando que era o dono da empresa e sonhava com um amanhã de êxito. Limpava cada canto da fábrica todos os dias, como se fosse sua casa, e como se ele fosse o dono da fábrica. Seus colegas o criticavam, mas ele limpava a fábrica em dias de sol ou de chuva. Sonhava que a fábrica era sua propriedade. A atitude desse trabalhador terminou comovendo o coração de toda a gente. Sua fidelidade serviu como mérito para começar a trabalhar como um empregado no departamento de limpeza. Assim que ascendeu como empregado, continuou trabalhando com a mesma fidelidade de antes. Sua atitude fiel foi difundida de boca em boca e o presidente da empresa, Carnegie, decidiu contratá-lo como seu secretário pessoal. Esse homem continuou sendo fiel em seu novo posto de trabalho e serviu como porta-voz do presidente. Sua filosofia de trabalho era: sou o dono da empresa, portanto devo trabalhar com a mentalidade de que se alguém me obriga a levar uma carga por 1 milha, devo ir com ele 2 milhas. E se alguém me pede a túnica, devo dar-lhe também a capa. E trabalhou fielmente. O presidente Carnegie, comovido pela fidelidade de seu secretário, ofereceu-lhe um incentivo de $1 milhão, quando o salário anual de seu secretário era de $2 a 3 mil. E à vista de todos os seus empregados, Carnegie disse que o sonho e a fidelidade de Charles era algo imensurável. Quando chegou o momento da aposentadoria de Carnegie, todos os empregados começaram a se perguntar quem iria sucedê-lo nessa grande empresa. Alguns afirmavam que algum graduado da Universidade de Harvard ou Princeton ou algum filho de um empresário importante iria substituí-lo no cargo de presidente. Carnegie, porém, nomeou Charles o novo presidente da indústria de aço, o qual havia começado como peão e trabalhado no departamento de limpeza e, por fim, servido fielmente a Carnegie como seu secretário. Isso causou um grande impacto em todo o mundo, até no próprio Charles. Carnegie enfatizou que sua empresa deveria ser dirigida não por uma pessoa com títulos de estudos avançados, mas por alguém com amor, fidelidade e sonhos com relação à empresa. Em outras palavras, Charles era o homem em que Carnegie confiava, por seu amor, fidelidade e sonhos em relação à empresa. Eu o exorto a que dê o melhor no lugar em que se encontra. O Senhor está com você e quer ajudá-lo. Seja fiel no pouco. Deus vê tudo e conhece as fibras mais íntimas do nosso coração. Deus nos exaltará a seu tempo,
Ponha seu olhar em Deus e seja fiel no que lhe foi confiado. O túnel da aflição leva-o à realização do sonho. Não se alcança o sonho por acaso. É necessário que se passe primeiro pelo túnel da aflição. Ou seja, existe um preço a pagar. É por meio da aflição que abandonamos nosso ego e confiamos em Deus. Deus usa a aflição como uma ferramenta para nos quebrantar, para fazer-nos voltar a seu caminho. Deus predestinou todas as coisas para a nossa vida. Deus nos abençoa à medida que caminhamos e não nos afastamos do caminho que Ele preparou. É imprescindível visualizar e pagar o preço para alcançar o sonho. A aflição é o plano de Deus para quebrantar nosso ego e fazer-nos obedientes a Ele. A aflição ajuda nossa fé a crescer e a faz mais vigorosa. Só aquele que experimentou a aflição e a tribulação poderá alcançar seu sonho e destacar-se por sua firmeza. Os músculos do braço adquirem força por meio do exercício. Da mesma forma, os músculos de nossos sonhos ganham força por meio da aflição e da tribulação. A aflição é a semente que leva consigo um sonho e uma esperança maior. É como um túnel e você precisa ultrapassá-lo. A aflição é o túnel que nos leva ao sonho. Se você se nega a passar pelo túnel, seu sonho jamais poderá ser alcançado. É necessário passar para o outro lado do túnel. É através do túnel da tribulação que conseguimos chegar a um mundo mais amplo de sonhos e de esperanças. Em 1 Pedro 1,7 diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A aflição é como um prato de comida que se encontra sobre uma mesa chamada sonhos, porque o sonho tem um preço. É necessário comer a aflição para alcançar o sonho. O sonhador recupera as forças ao alimentar-se da aflição, para seguir adiante. Para quem sonha, a aflição e a tribulação não significam nada, porque quem sonha sabe que a aflição é a parte do processo para chegar. Não é necessário frustrar-se pelo fato de o sonho não ter se manifestado. Espere, medite na aflição da cruz e converta-se em um agente da esperança. Você crer que Deus sempre está com você e que sempre o protegerá? Temos esperança, porque sabemos que o Senhor estará continuamente ao nosso lado para ajudar-nos. Tudo podemos em Cristo. Visualize, creia, sonhe e ore, porque Deus operará o milagre. Guarde a esperança de Deus em seu coração. Você é alguém escolhido por Deus. Implantei minha igreja em 1958, assim que concluí o seminário, em uma área muito pobre da cidade de Seul, chamada Buvandong. Por causa da guerra em meu país, abundava o caos e a desordem, assim como também a pobreza e a doença. A maioria dos habitantes da cidade era de refugiados ou pessoas que tinham vindo do interior do país. A área onde eu estava se caracterizava como uma das mais pobres de toda a cidade. Foi no meio desse ambiente que comecei a pregar o Evangelho. Era uma das áreas onde se fazia mais necessário a resplandecência da luz da esperança de Deus. Arrependam-se e recebam Jesus Cristo. Cada um de vocês é filho de Deus. Creia em Jesus e terá vida eterna. Apesar de minha mensagem apaixonada, todos se mantinham indiferentes. O povo de Dai Jodon era muito inseguro nessa época, pois essa era uma área onde vivia a população mais pobre e com problemas, quadrilhas, alcoólatras e pessoas que padeciam de enfermidades de todo tipo. Nesse vale de frustração, aconteceu algo que mudou o rumo de meu ministério. Ao caminhar pela vila miserável, notei uma casa que estava a ponto de cair. Em um gesto atrevido, bati a porta e disse: "Tem alguém aí?"
No mesmo instante, uma mulher abriu a porta e perguntou: "Quem é você?" Era uma mulher de nome Li Chorri, que tinha vindo da província de Rangyundo, Coreia do Norte, por causa da guerra. Vivia com 9 filhos e um esposo viciado em álcool. Além do mais, a mulher estava definhando, pois tinha problemas de coração e gastrointestinais. A vida dessa mulher era algo indescritível. Então decidi levá-la a Cristo. Eu a visitava todos os dias para falar-lhe sobre o reino dos céus. Mas a mulher se irritava e dizia que todos os religiosos eram mentirosos e que sua vida era um inferno mesmo. Não me interessa o que acontecerá depois de minha morte. Não me interessa se existe um inferno, porque minha vida é o inferno mesmo. Observe como vivo. Preciso viver bem agora, e não depois da minha morte. Vá embora daqui. Fui para pregar a ela, mas no final terminei ouvindo uma pregação. Para dizer a verdade, ela tinha toda a razão. Pensativo, voltei para a minha igreja, que nessa época era uma tenda. As palavras daquela mulher seguiram retumbando em meus ouvidos. O reino dos céus deveria manifestar-se agora em nossa vida. Pensei, ela tem razão. Necessitamos do reino dos céus agora mesmo, e não depois da morte. O Deus que nos ama, por acaso não deseja que sejamos felizes também nesta vida? A humanidade foi criada pelo amor de Deus, mas tem se revelado contra Deus. Como consequência, o homem teve de levar consigo a carga do pecado. Contudo, Deus teve compaixão de nós e enviou o seu Filho Jesus Cristo para que, mediante a cruz, ele tomasse nossas maldições, nossa morte e nossas dores. Nosso destino era o pecado, mas Deus nos salvou por meio de Jesus Cristo. Devemos somente crer em Jesus para receber vida eterna. Então prosperamos em todas as coisas e temos saúde, assim como prospera a nossa alma. Essa é uma bênção universal, e não só para alguns escolhidos. Por meio da cruz, Deus nos salvou de forma integral. A mensagem da cruz não trata apenas da salvação do espírito, mas também da salvação da alma, do corpo, das circunstâncias. Em outras palavras, a salvação é integral. E essa é a mensagem do Evangelho. Porventura existe um amor maior que esse? É por meio da fé que recebemos o perdão dos pecados. É por meio da fé que recebemos libertação de toda maldição. É por meio da fé que obtemos saúde e salvação. Em minha vida pastoral, experimentei um encontro com Jesus por meio da esperança na fé. Foi em um estado de desesperança absoluta que, por intermédio da leitura bíblica, descobri a coluna de fogo da esperança. E agora me converti em um servo de Deus. Cada vez sinto mais a importância da esperança em nossa vida. Então eu não podia tirar aquela mulher de minha memória. Eu pensei que ela também necessitava de uma mensagem de esperança. Então decidi voltar a ela. Senhora, convido-a a mudar seu destino. A mulher ficou um pouco surpreendida e disse: antes você vinha me falar sobre o reino dos céus. Agora você vem falar de destino. Mas que tipo de pastor é você? Vá embora daqui. Ela começou a falar com ironia, mas insisti dizendo: conheço alguém que pode mudar seu destino. Você me acompanha? Ele ajudará seu esposo a abandonar o álcool, seus filhos a ir à escola, e lhe proporcionará tudo o que necessitar. Acompanhe-me. Ao ouvir essas palavras, a mulher mudou de atitude e abriu um pouco seu coração. Atravessei um arrozal e cheguei à tenda, mas dessa vez acompanhado por aquela mulher.
O que é isso? É minha igreja. A mulher lançou um olhar de canto a canto da tenda e, segurando a barriga, caiu na gargalhada. É você quem precisa mudar de destino. Diga a essa pessoa que o ajude a mudar de destino. Estou certo de que, se você estivesse ali comigo, também teria dado boas gargalhadas. Mas eu disse à mulher em um tom sincero: tem razão, minha situação não se diferencia da sua. Mas temos esperança em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo, não só obtemos vida eterna, como também somos abençoados materialmente, somos libertos da maldição, somos curados da enfermidade e recebemos a vida da ressurreição. Convido você a crer em Jesus Cristo. A mensagem da esperança conseguiu apagar o fogo de sua ira, e a mulher começou a frequentar minha igreja todos os dias. Falávamos de esperança e eu orava por ela. Um dia aconteceu algo incrível. Ela foi curada dos problemas cardíacos e estomacais, e após um período de oração de 3 meses, seu esposo abandonou o álcool e começou a frequentar a igreja. Era um milagre. Deus havia operado um milagre. Além disso, graças à ajuda de uma associação civil dos habitantes da província de Ranquiudô, ele conseguiu um emprego e assim já podia sustentar a família. Seus filhos começaram a ir à escola. Era uma época em que se podia construir qualquer tipo de casa, bastando para isso ser proprietário do terreno. Ajudamos a família a comprar um terreno e a construir uma moradia. A vida dessa mulher já não era mais um inferno, porque havia experimentado um milagre. Prosperava em todas as coisas e tinha saúde, do mesmo modo que prosperava sua alma. A mensagem de esperança que Deus proveu àquela mulher também comoveu minha vida. Essa experiência impactou meu ministério profundamente. A partir deste momento, comecei a pregar a mensagem da esperança com mais empenho. Como consequência, a igreja da tenda cresceu a 500 membros em apenas 3 anos. O povo tornou a pobreza e a desesperança em esperança. Os membros da minha igreja começaram a orar e a trabalhar com mais dedicação. Conseguimos adquirir um terreno para construir uma igreja maior. Em 1961, nos mudamos para Soedaimon. Muitos caçoaram de mim quando abri minha igreja em uma área central, porque nessa área se cruzavam 2 avenidas e estavam 4 das maiores igrejas da Coreia do Sul. O povo caçoava de mim, dizendo que um jovem de apenas 26 anos de idade e sem experiência pastoral perderia na competição com as igrejas maiores. Entretanto, eu não estava de acordo, porque em mim havia uma esperança. A partir de 1960, nossa nação começou a progredir a passos gigantescos. O presidente Park Geong-hye tinha iniciado o movimento Semaul, que resultou no progresso industrial, e muita gente vinha a Seul para conseguir trabalho. Os que vinham do interior do país formaram sua própria comunidade. Era gente humilde, sem dinheiro e de baixa escolaridade. O povo superava o frio do inverno com carvão, o que provocava muitas vezes incêndios por causa do vento. Mas não havia alternativa. Senti também que necessitava de uma mensagem de esperança. Pensei que essa triste realidade era nada menos que uma oportunidade que Deus nos dera para pregar o Evangelho. Não se tratava de uma ética ou de uma religião, nem sequer do próprio cristianismo, mas de uma mensagem de esperança que dizia que, por meio da fé em Jesus Cristo, o indivíduo podia receber a salvação integral. Essa foi a razão pela qual muitos servos de Deus e denominações me criticaram. No entanto,
não retrocedi um passo sequer. Continuei pregando a mensagem de esperança. Multidões de pessoas se aproximavam de minha igreja para ouvir a mensagem de esperança. Algumas denominações nos criticavam por orar clamando em alta voz. Dizia-nos que a igreja era um lugar santo e não deveria clamar ou louvar a Deus com palmas e gritos de júbilo. Para dizer a verdade, meus irmãos e irmãs, as pessoas de classe alta e média não necessitam chorar e clamar a Deus com todo o coração. Mas minha igreja era constituída por pessoas sem dinheiro, sem educação e sem apoio algum. Aqueles que estão em um mundo de desesperança não podem fazer outra coisa além de ouvir a mensagem de esperança e consagrar sua vida diante de Deus. Sem lágrimas, seria impossível para eles deixar de lado o estresse e a opressão da vida. Esse é o motivo pelo qual eu disse que era bom chorar diante da presença de Deus, chorar diante de Deus na casa do Pai. E todos os aflitos e necessitados vinham e choravam na igreja, a tal ponto que a oração em uníssono parecia um funeral e o louvor uma festa, pois usávamos as palavras para louvar a Deus. Era assim que o povo se livrava do estresse e alcançava a paz do coração. A salvação espiritual e a fé sólida fizeram a reunião resultar em cura divina. Deus viu nossa fé e veio em nosso socorro. Eu me dei conta de que isso era o mais importante para as pessoas e que deveria semear nelas a semente da esperança e dos sonhos. É por isso que não hesito em visitar lugares onde o povo necessita de esperança e de sonhos. Viajei o que equivale a 80 voltas em torno da Terra. Estive na África, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina e em cada canto do planeta. Percebi que todos desejavam a esperança e os sonhos, porque o homem foi criado segundo a imagem de Deus, e o próprio Deus é esperança e sonhos. Portanto, podemos sonhar sonhos preciosos em Deus. O reconhecido teólogo alemão Jürgen Moltmann sustenta que sua teologia é a teologia da esperança. A Segunda Guerra Mundial estourou quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Foi recrutado como soldado pelo governo alemão, mas acabou sendo capturado como prisioneiro. Passou por um período de frustração e desesperança no acampamento de prisioneiros da Inglaterra, sofrendo todo tipo de maus tratos. Além do mais, sua frustração cresceu quando escutou a notícia de que seu povoado natal havia sido devastado por causa de um bombardeio e, como consequência, toda a sua família havia morrido. O jovem Moltmann, ao saber que tanto seu país como seu povoado natal haviam sido destruídos, bem como a vida de toda a sua família, enquanto ele mesmo sofria no acampamento de prisioneiros, em um estado de desesperança absoluta, decidiu acabar com a vida. Um dia, um pastor aproximou-se do jovem Moltmann e presenteou-o com uma Bíblia. O jovem leu a passagem da Bíblia que narra que Jesus fora crucificado e morto na cruz. Jesus viera ao mundo, sendo o Filho de Deus, mas o mundo não o aceitou. Jesus fez bem a todas as pessoas e curou os enfermos. No entanto, essa multidão que havia recebido os benefícios de Jesus acabou pedindo que crucificassem o Messias. Os discípulos também traíram o Mestre e fugiram dele. Jesus foi abandonado, ficou só e morreu na cruz. O jovem Moltmann percebeu um ponto em comum entre a aflição de Jesus e seu estado de desesperança absoluta. Contudo, Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia.
Isso impactou a vida desse jovem. Ao observar a ressurreição de Jesus, ele disse a si mesmo: eu também posso experimentar a ressurreição. Meu país, meu povoado natal, minha família também poderão ressuscitar se simplesmente eu receber Jesus Cristo em meu coração. Dessa maneira, nasceu a famosa teologia da esperança de Bultmann. Ele se deu conta de que só Jesus Cristo pode outorgar ressurreição em meio à desesperança mais escura. E o jovem recebeu Jesus Cristo como seu salvador pessoal ali mesmo, no acampamento de prisioneiros. A certeza da ressurreição transportou das trevas para a luz, da desesperança para a esperança. O coração do homem se dirige à morte quando lhe falta um sonho. Não se trata de vestir-se, alimentar-se bem ou levar uma alta qualidade de vida. O sonhador supera qualquer tipo de circunstâncias. O homem, por natureza, deseja sobreviver, e a esperança é a força que engrandece o desejo de viver. Em 1 Timóteo 1:1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança. A esperança de Paulo não era outra coisa senão o próprio Jesus Cristo. O apóstolo conseguiu superar a tempestade da aflição e as adversidades por causa da esperança em Cristo. Quando esteve encarcerado, Paulo escreveu aos cristãos, exortando-os a não perderem a alegria. E isso indica o nível de esperança que o apóstolo tinha. Dessa forma, também pregou acerca da direção de Deus e da esperança, mesmo quando o barco que o levava a Roma enfrentou uma grande tempestade. Nunca deixe de sonhar o sonho da esperança. A ambição pessoal não é algo digno de ser anunciado e compartilhado, mas a esperança perfeita em Cristo se multiplica quando a anunciamos. A esperança lança raízes profundas e cresce sobre a rocha da fé, quando a tornamos conhecida. O ato de consolar, falar da esperança, abençoar uns aos outros, faz o sonho da esperança levantar voo e influenciar a fé de outros. O sonho de hoje é a esperança do futuro de uma pessoa. O sonho é o espelho onde se reflete nosso presente. Existe uma razão fundamental pela qual prego o evangelho quíntuplo e a bênção tripla. A meta é que as pessoas concebam o sonho mediante a cruz, o sonho de prosperar em todas as coisas e ter saúde, assim como prospera nossa alma. Por mais que as circunstâncias se apresentem adversas a nós, o sonho é o elemento que subjuga e transforma a terceira dimensão. Porque o sonho incuba a terceira dimensão física e material. Por mais que a realidade seja um caos, uma grande desordem, as circunstâncias mudam ao serem incubadas, e isso transforma a morte em vida, o caos em ordem, as trevas em luz, a pobreza em prosperidade. Não deixe de sonhar em Deus e mantenha um alto nível de esperança. Sua vida será transformada em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra tremenda. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que o homem sonhe. Ele não apenas faz o homem sonhar, mas por intermédio do homem, o Senhor também tem sonhos. Buscar a vontade de Deus é a primeira coisa que deve ser levada em conta num sonho, pois são os propósitos dele que tornam possível a realização dos sonhos. Quando Deus quer abençoar alguém,
começa por colocar em seu coração um sonho a ser alcançado. E quando esse intenso desejo tem a inspiração divina, não há aflição ou adversidade que não possa ser vencida. Um sonho pode conduzir os caminhos do homem e possibilitar que a vontade de Deus nele se cumpra. Se alguém deixa de sonhar, não demonstra dar ao futuro o valor que ele tem para a vida. Uma pessoa sem visão acaba perecendo. Uma nação sem visão sucumbe. É preciso sonhar sempre, reconhecendo, no entanto, que a fonte de nossos sonhos deve ser o nosso Deus. Eu agora faço uma pergunta a todos vocês. Você está pronto a tomar posse do sonho que provém de Deus? O que você deve fazer para isso? Deus preparou coisas grandes e ocultas. Há algo de que devemos lembrar antes de perseguir um sonho que provenha de Deus. Trata-se desta promessa divina. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. O importante para quem, olhando para o futuro, põe diante de si sonhos a serem alcançados, é ter a razão de que mesmo antes da eternidade, Deus já preparara para os que o amam coisas que o olho não viu, ouvido nenhum ouviu, nem subiram ao coração do homem. Deus preparou coisas ocultas. Portanto, é impossível ao homem por si só conhecê-las. Devemos admitir que foi Deus, em sua absoluta soberania, quem preparou essas coisas para nós. Ele nunca trabalha limitando-se às necessidades e às circunstâncias do momento. As Escrituras não dizem que Deus preparou algo para os que não creem em Jesus e não o seguem. O que Deus preparou foi visando somente aos que aceitaram Jesus e servem a Deus, o Pai. Deus preparou para Adão os céus e a terra, toda a sua criação e o jardim do Éden. Preparou para Abraão um monte Moriá, o cordeiro para ser oferecido como holocausto em lugar de Isaque. Da mesma forma, Deus preparou detalhadamente todas as coisas para seus filhos. Nosso papel é crer nisso, confiar e seguir Deus, o Pai, em obediência. Hudson Taylor foi um grande homem de fé que dedicou sua vida ao trabalho missionário na China. Com o passar dos anos e o aumento do que o trabalho exigia, ele precisava de colaboradores e de ajuda financeira, mas não encontrava ninguém que o ajudasse. A situação era tão estressante que ele esteve prestes a sofrer um colapso nervoso. Ó Deus, eu vim da Inglaterra para anunciar o Evangelho, mas não tenho dinheiro, nem ninguém que me ajude. O que preciso fazer? Enquanto orava, seus olhos fixaram-se em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essas palavras tocaram seu coração de maneira poderosa. Se o Senhor é a videira e eu o ramo, ele saberá de quanto dinheiro preciso e se responsabilizará por mim. É a árvore que provê a umidade e os nutrientes para o ramo, não o contrário. Tenho me preocupado em vão com as coisas que Deus tem de fazer, raciocinou Taylor. Imediatamente ajoelhou-se diante de Deus em oração e disse: Senhor, tu és a videira que provê para mim os nutrientes necessários para viver. Mas eu tenho cometido o pecado de agir como se eu fosse a videira. Entendo que o ramo cresce e dá fruto por causa dos nutrientes que recebe da videira. Portanto, entrego tudo em tuas mãos. Creio que prepararás tudo para mim. De repente,
ele começou a desfrutar de uma grande paz. Todas as cargas pesadas foram retiradas de seus ombros. A partir dessa experiência, ele pôde experimentar a resposta de Deus para todas as suas orações, por meio dos recursos materiais e humanos que obteve mediante a oração. Hudson Taylor tornou-se o grande protagonista das missões na China. Fazer o que é da competência de Deus leva-nos a nos sentir muito desanimados. Os filhos de Deus não podem por si mesmos e antecipadamente preparar as coisas que planejam realizar. Deus já preparou o melhor para nós. Se confiarmos, crermos e lhe entregarmos nossas cargas, poderemos desfrutar grande paz. Além disso, não vacilaremos em meio às provas e poderemos viver pela fé. A história do povo de Israel, chamado do Egito para Canaã, é semelhante ao chamado de Deus para nós e a fé que passamos a depositar em Cristo Jesus. Nessa analogia, o mundo, onde prolifera o pecado, é tipificado pelo Egito, e o faraó representa o diabo. Devemos ser libertos do poder do diabo antes de deixarmos a vida mundana e o deserto para entrarmos em Canaã, que tipifica o reino dos céus. Como Deus preparou de antemão todas as coisas para o povo de Israel, Ele preparou a nossa vida. O povo de Israel não pôde precaver-se de nada para a viagem porque saiu do Egito praticamente fugindo dali. Não havia como saber o que aconteceria em sua vida. Não sabia, por exemplo, que depararia com um dos maiores obstáculos, o Mar Vermelho. Não demorou para que o faraó e o seu exército o alcançasse para capturá-lo. O povo ficou desesperado. À sua frente estava o mar, atrás dele havia um exército que o queria destruir. Não havia ninguém de quem pudesse depender. Desesperado, o povo começou a chorar e a bater com os punhos na terra. Moisés, por acaso você nos trouxe até aqui por não haver sepulcros no Egito? O povo murmurava contra Moisés, porque não sabia que Deus já havia preparado todas as coisas. Quando Deus nos guia para um sonho, é porque Ele o preparou de antemão para nós. O povo de Israel não sabia que Deus havia preparado um caminho seco por entre o mar. Nem mesmo Moisés sabia a forma com que Deus operaria. No entanto, Deus lhe disse que tocasse a água com a vara, e quando ele fez isso, um caminho seco abriu-se entre as águas. Israel conseguiu atravessar o Mar Vermelho em seco. Logo depois, porém, as águas retornaram com toda a sua força e todos os egípcios morreram afogados. O mesmo acontece em nossa vida. Deus nos preparou coisas ocultas que não conhecemos. Vivi uma experiência inesquecível na época da fundação da igreja em Bulvandong. Minha mãe avisou-me que viria da cidade de Busan para fazer-me uma visita. Minha situação financeira, entretanto, não permitia que eu a hospedasse sequer por alguns dias. A bem verdade, aquela foi uma época em que eu não tinha nem uma sopa que pudesse tomar durante 4 dias. Como seu filho mais velho, eu tinha a responsabilidade de, mesmo que fosse por alguns dias, dar-lhe o melhor, já que ela me visitaria para participar da fundação daquela igreja. Eu não tinha o que comer, nem mesmo um pouco de arroz. Naquele dia, eu teria de servir como intérprete num culto evangelístico na praça de Soedaimon. Em meio à preocupação, orei. Ó Deus, minha mãe chegará à estação de Seul e eu não tenho nada para lhe oferecer. Não tenho dinheiro para viajar, nem para a sua alimentação durante a semana. Que queres que eu faça? Tu sabes que eu estou te servindo e te seguindo. Não permitas que este servo seja com isso envergonhado.
O culto teve início. Interpretei um pregador americano. Entretanto, eu não sabia o que ele estava dizendo. A ansiedade me consumia porque eu precisava de dinheiro para manter minha mãe por alguns dias, mas não encontrava nenhuma solução. Concentrava-se tanto na minha necessidade que não podia prestar atenção ao que o pregador dizia, e o culto chegou ao fim. Fui até a estação ferroviária de Seul, mas não tinha dinheiro para viajar da estação até a minha casa. Nesse instante, lembrei-me de um provérbio popular que diz: quando um homem que está fora de sua terra natal sofre, dá uma busca em seu bolso. Dei uma busca no bolso de minha calça. Antes de começar o culto, ele estava vazio. Naquele momento, porém, encontrei nele um envelope. O envelope continha dinheiro suficiente, não apenas para providenciar a alimentação de minha mãe, como também para comprar a passagem de volta para ela. Eu não tinha ideia de quem, nem quando aquele envelope tinha sido colocado em meu bolso. Esse mistério ainda permanece comigo. Decidi então pensar que o anjo de Deus veio até mim e colocou aquele envelope em meu bolso. Graças àquele dinheiro, pude passar um bom tempo com minha mãe. Senti-me tão orgulhoso por lhe ter comprado o bilhete de volta. É possível que o descrente pense ter sido uma coincidência ou que simplesmente alguém já tivesse planejado colocar aquele envelope com dinheiro em meu bolso. No entanto, por meio dessa experiência, eu pude sentir como Deus é minucioso em preparar de antemão todas as coisas de que seus filhos necessitam. O Senhor conhece nossas necessidades e as supre de maneira que nem imaginamos. Se pedirmos e confiarmos em Deus sem nos cansar, Deus operará milagres ainda hoje. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aleluia! George Miller, conhecido como o pai da oração, por ter tido milhares de suas orações respondidas, afirmou: a fraqueza é uma oportunidade para que o poder de Jesus se manifeste. Ele, que é digno de louvor, não se distancia nem nos abandona. Quando nos mostramos mais fracos, o Senhor se aproxima de nós para manifestar seu grande poder. Há ocasiões em que me senti num beco sem saída. Todavia, o Senhor nunca me deixou só e não me abandonará no futuro. Você será abençoado em meio a mais oração, muita fé e mais perseverança e obras. Nosso dever é derramar nosso coração diante dele. Assim o Senhor nos ajudará à sua maneira. Se estivermos convictos de que nos estamos dirigindo pelos propósitos que Deus estabeleceu para nós, não precisaremos preocupar-nos diante das dificuldades que se apresentam no caminho. Deus conhece não somente os problemas que enfrentamos, mas também já preparou a resposta para eles. Se estamos caminhando por onde nos tem conduzido e se antecipadamente Deus providenciou o de que necessitamos, por que nos preocupar? Para Deus não há dificuldade que não possa ser superada. Para Ele, tudo é possível. Ainda quando se é lançado numa cova de aflição e parece não haver para onde ir, Deus abre um caminho para o livramento. Não há limites para o poder de Deus. Diante de problemas, devemos clamar pela resposta que Deus tem preparado para nós. É preciso clamar ao Senhor e derramar o coração diante dele, pois é assim que ele nos orienta. Clama a mim. Ao nos aproximarmos dele com amor,
Deus nos mostra o caminho que tem para nós, e por mais que fracasso e ruínas nos alcancem, Deus faz que tudo se transforme em bem. É possível que o que Deus tem preparado para nós não nos pareça tão bom. Deus pode operar por meio de coisas que para nós são ilógicas ou injustas, pois Ele não está agindo pensando no hoje e sim no amanhã, o que para nós é desconhecido. Tudo pode parecer sofrimento e prova, mas Deus age para o nosso bem. Não podemos julgar pelo que nossos olhos veem, de bom ou de mal, e sim estar certos de que Deus tem preparado nossa vida para que tudo concorra para o nosso bem. Em 1812, houve um grande incêndio na Índia. Durante esse incêndio, em questão de minutos, todos os manuscritos da tradução da Bíblia, feitos durante anos por Guilherme Carey e seus colegas, transformaram-se em cinzas. Tratava-se da tradução da Bíblia para o idioma hindi e alguns outros dialetos da região. Mas o trabalho de anos havia se transformado em cinzas. Guilherme Carey, que estava à frente do projeto, nada mais pôde fazer senão sentir-se frustrado. Entretanto, quando todos estavam desanimados, ele disse: certamente, Deus fará que tudo concorra para o bem, mesmo nestas circunstâncias. Portanto, agora devemos dar graças. Todos se ajoelharam, unidos em oração. Ó Deus, todos os manuscritos das traduções da Bíblia foram queimados. Segundo a visão do homem, isso é uma tragédia. Entretanto, a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem. Portanto, cremos que há nisso um bem maior que preparaste para nós. Feita essa oração, começaram a confortar uns aos outros por meio de uma revista, porém a notícia propagou-se por toda a Inglaterra. Com isso, os ingleses ficaram sabendo que todos os manuscritos das traduções tinham sido queimados e que, como consequência, a associação dirigida por Guilherme Carey passava por uma crise financeira muito grave. A liderança da Igreja da Inglaterra decidiu ajudar aquela associação missionária. Muitos membros da igreja ofereceram apoio financeiro e tanto as ofertas como a ajuda humanitária não demoraram a chegar. Com isso, a associação de Carey não apenas começou a prosperar na área financeira, mas também na filantrópica. Graças ao apoio de alguns tradutores profissionais, eles conseguiram traduzir outra vez o financeiro, e parte dele foi usado para expandir o ministério na China. Se não houvesse acontecido o incêndio, dificilmente teria sido possível publicar a Bíblia traduzida para o idioma hindi. Em outras palavras, o incêndio tornou-se um benefício. Não nos devemos desiludir pelo fato de Deus não nos ajudar de forma que gostaríamos de ser ajudados. Por sua sabedoria, Deus toma medidas que superam nossos pensamentos. A Bíblia ensina que os pensamentos de Deus não são iguais aos pensamentos do homem e que os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos do homem, que assim como os céus são mais altos que a terra, também os pensamentos e os caminhos de Deus são mais elevados que os pensamentos e os caminhos de homens. Isaías 55, 8 e 9. Se entregarmos nossas cargas ao Senhor, Ele, que é maior e mais alto que nós, nos ajudará. As Escrituras ensinam: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Salmo 37, 5 e 6. Se crermos nessa palavra e confiarmos no Senhor, poderemos conceber o sonho de Deus. Por que Deus trabalha por meio dos sonhos? Porque Ele é um Deus que também sonha. E o seu sonho, salvar a humanidade dos seus pecados, foi concretizado
por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. O sonho que Deus tem para nós é o perdão dos pecados e a justiça por meio da redenção da cruz. Se aceitarmos Jesus, seremos perdoados e Deus nos aceitará como justos. O sonho de Deus tem origem antes da fundação do mundo. Deus sonhou que o homem, depois de expulso do jardim do Éden, receberia o perdão de seu pecado por meio de Jesus Cristo e voltaria para ele como parte de seu povo. Deus quer que aceitemos Jesus em nosso coração e, mediante a redenção da cruz, sejamos tidos por justos e desfrutemos do reino dos céus. O diabo, Deus e rei deste mundo, que rouba, mata e destrói, impõe sobre a humanidade o jugo do sofrimento. No entanto, Deus enviou Jesus Cristo para nos redimir de nossos pecados, bem como do pecado original que vem desde Adão. O propósito divino é destruir o domínio e a autoridade do diabo, espalhados pela terra, e por meio de Jesus Cristo, edificar o reino dos céus em nosso coração. Dessa forma, viveremos neste mundo sentindo a alegria e o amor de Deus transbordando dentro de nós. É nisso que consiste o reino de Deus, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5,5. Tendo Jesus entrado em nosso coração, deixamos de pertencer ao mundo. Continuaremos a viver neste mundo, mas não seremos mais dominados pelo diabo. Ele não poderá ser nosso Deus ou Rei. Pela fé em Cristo, passamos a fazer parte do povo de Deus e Jesus passou a ser o nosso Rei. Somos então do reino dos céus. Por mais que vivamos neste mundo, se Deus é quem nos governa, o Espírito Santo dirige nossa vida e o sonho de Deus se realiza em nós. Jesus confirmou essa realidade quando declarou: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Deus sonhou com o homem livre do jugo da enfermidade por meio da cruz. Antes da vinda de Jesus ao mundo, o homem estava enfermo da alma e do corpo, preso ao jugo de Satanás. Jesus carregou nossos pecados e enfermidades por meio de sua morte e ressurreição. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2,24. Deus sonhou, por meio de Jesus Cristo, libertar o homem do poder de Satanás e do sofrimento causado pelas enfermidades. Se tão somente aceitarmos Jesus e começarmos a sonhar o sonho de Deus, o milagre da saúde divina se manifestará. Deus sonhou com o homem livre da pobreza e da maldição de Adão, para poder receber a bênção de Abraão e a graça de Jesus Cristo. Assim, fez cair sobre Jesus todo o jugo da pobreza, para que, mediante a fé em seu Filho, o homem possa estar livre da maldição e receber a bênção de Abraão. Deus fez que Jesus nascesse numa manjedoura, tivesse uma vida de pobreza e morresse na cruz do Calvário, sem possuir coisa alguma. Isso tudo para carregar a nossa pobreza em nosso lugar. Deus sonhou com um homem livre da pobreza e próspero da bênção divina. Se nos quisermos tornar prósperos, precisamos viver o sonho da bênção e da graça divinas. Se aceitarmos o sonho de Deus, ver o homem liberto da maldição da pobreza, essa maldição desaparecerá e então receberemos a bênção e a graça de Deus. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês,
para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos, 2 Coríntios 8:9. Outro sonho divino é que aceitemos a glória do reino dos céus e desfrutemos a vida eterna. Nosso grande Deus preparou-nos um céu eterno, onde não há pranto, clamor, dor, separação ou sofrimento. A condição para alcançar esse céu eterno é aceitar Jesus como Senhor da vida. É por isso que ainda hoje Deus busca os incrédulos. Ele continua a sonhar com um dia em que todos os homens crerão na morte e na ressurreição de Jesus e receberão a salvação. Ele preparou também um reino refulgente e lindo e espera que entremos nesse reino por meio de Jesus Cristo. É preciso crer em Cristo para realizar esse sonho. É preciso sonhar o sonho de Deus para que, passando a fazer parte de nossa vida, a glória do reino do céu se manifeste plenamente em nós. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O sonho de Deus permite que superemos o destino e as circunstâncias e alcancemos a glória do reino dos céus. O Espírito de Deus faz que os jovens tenham visões e os velhos tenham sonhos. O Senhor governa aqueles que são seus, por meio de visões e sonhos, e estimula-os a buscar o reino dos céus e a sua justiça. Deus quer nos dar um sonho e, de fato, transforma-nos e nos guia por meio dos sonhos. Ele faz que a sua vontade se cumpra em nossa vida mediante esse processo. Através dos séculos, a humanidade tem se desenvolvido por causa da criatividade do homem. O avião de Santos Dumont, a lâmpada de Edison, a lei da gravidade de Newton. Tudo é produto de homens que construíram um amanhã melhor, quando sonharam com algo novo, pondo em execução uma ideia criativa. O fim da humanidade não acontecerá por falta de recursos naturais, mas por ausência de ideias criativas. Estas chegam quando se começa a sonhar. Não é fácil conceber uma ideia criativa, só mantendo no pensamento o sonho de ver resolvidos os problemas da humanidade é que o homem é capaz de descobrir coisas novas. Há um meio mais fácil e simples de conseguir elaborar novas ideias. Pedir a Deus um sonho e a revelação da maneira pelo qual esse sonho pode ser concretizado. Deus não somente proporciona o sonho, ele também mostra como concretizar esse sonho. O universo todo foi criado por meio da palavra divina. O poder criativo de Deus supera toda a imaginação humana. Para ele, elaborar uma ideia criativa não é coisa impossível. Deus pode nos conceder um sonho, e se este sonho nos parecer inalcançável, o Senhor pode resolver os problemas que nos impedem de atingi-lo. Ele pode torná-lo realidade por meio de uma ideia criativa que ponha em nossa mente. Jesus Cristo declarou: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15:7. Isso significa que quando o sonho se encontra em nosso coração for procedente de Deus, ele nos dará tudo o que lhe pedirmos. Deus porá em nós a ideia criativa para que possamos concretizar esse sonho. Se clamarmos em oração e permanecermos nele, essas ideias começarão a fluir de nossa mente. Um sonhador deve saber perfeitamente o que Deus quer por meio de sua vida. É preciso saber quais são as grandes coisas ocultas que Deus tem preparado para ele e entregar a vida para que esse propósito nela seja cumprido. Embora existam assuntos que o homem não pode entender, ele deve buscar a conhecer a vontade divina e viver em obediência, gratidão e contentamento diante de Deus.
Li Ya, famosa pianista, nasceu com sérias deformações em seu corpo. Conta com apenas 4 dedos e não tem pernas. Por meio de uma ecografia feita durante a gestação, seus pais se deram conta de que ela seria portadora dessas deformações. Entretanto, deixaram que ela viesse à luz, por não quererem ir contra a vontade de Deus. Alguns pais não teriam decidido trazer ao mundo um bebê deformado. Apesar disso, a mãe de Ya orou e creu que o sonho de Deus se manifestaria por meio de sua filha. Por causa de sua baixa estatura, por não ter as pernas, Ya tornou-se motivo de zombaria. A situação fazia crer que tudo era frustração e desesperança. Entretanto, ela se manteve sempre alegre e positiva, nunca perdendo a esperança. Certo dia, Ya descobriu seu sonho por meio do piano. Ela começou a ter aulas de piano para fazer que seus dedos se tornassem fortes, com o objetivo de escrever. Esforçou-se e pôde cumprir o propósito de Deus para a sua vida, ainda com certas limitações por causa de suas deficiências. Seus concertos difundem sonhos e esperança para muita gente. Esse é o sonho que Deus tinha para Ya, e ela consegue afirmar: vivo feliz porque Deus me considerou de forma muito especial e me deu o presente da deficiência. Na realidade, devemos nos dar conta de que a aflição que enfrentamos é um processo no caminho da realização de um sonho e discernir a profunda vontade do Senhor. De acordo com o plano de Deus, fomos criados para viver separados do mundo, não envolvidos com ele. O fato de afirmar que fomos separados implica dizer que Deus tem sonhos e visões para a nossa vida. Nosso papel é conceber a vontade de Deus em nosso coração. A pessoa mais pobre do mundo é a que não tem um sonho em seu coração. Os cristãos, porém, todos eles têm um sonho maior, o sonho de Deus. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Se não pode responder com facilidade a essa pergunta, deve buscar o sonho de Deus para você. O sonho de Deus é a bússola que nos orienta de acordo com o plano divino. Não ter sonhos é como querer tentar atravessar o oceano sem a ajuda de uma bússola. Se concebermos o sonho de Deus, ele nos guiará e nos ajudará no alcance dessa meta. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra. E você que chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe os 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 vídeos. Deus abençoe os